Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje nós estaremos estudando um assunto muito importante. Qual é o verdadeiro alimento para a nossa alma? Do que realmente precisamos para alimentar a nossa alma? Hoje, na lição de número 4, nós estaremos estudando sobre Jesus, o pão da vida. Estaremos vendo sobre Jesus, sobre o contexto da alimentação espiritual que nós verdadeiramente precisamos. Então, eu tenho certeza que este assunto será de muita bênção para as nossas vidas. Fique até o final, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, comente o que você desejar e assim nós estaremos interagindo melhor, ok? Então, estamos estudando o segundo trimestre de 2025, das lições bíblicas da CPAD, da classe dos adultos, lição que tem por tema desse trimestre Jesus, sob o olhar do apóstolo João, né, o verbo que se fez carne, e nós estaremos estudando na lição de número 4, sobre Jesus, o pão da vida. O textuário diz o seguinte: eu sou o pão da vida, João 6,48. Jesus é o alimento espiritual essencial, sem o qual é impossível ao ser humano ter vida. Nós vemos já aqui no textuário que o autor da lição ele já afirma algo muito importante para nós. Sem Jesus não há vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Só é possível ter vida e manter essa vida estando em Jesus. É por isso que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não apenas concede vida, mas ele é a manutenção desta vida. É impossível continuar vivendo uma vida espiritual verdadeira, saudável, de verdade, sem se alimentar do pão que é Jesus. A verdade prática diz assim: Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. E aqui nós temos alguns pontos que nós precisamos considerar já nessa verdade prática. Jesus é aquele que nutre a alma e o espírito. Jesus supre a fome espiritual e dá sentido à vida. Jesus é o sustento diário da fé. Assim como precisamos comer todos os dias, precisamos de Jesus todos os dias. Jesus satisfaz o vazio interior, né? Jesus preenche o vazio que nada mais pode preencher. Ele é humilde, mas essencial à salvação. Jesus veio em simplicidade, mas é indispensável para a vida eterna. A salvação é acessível a todos. Jesus se oferece a todos, rico, pobres, cultos e simples. Jesus se entregou por nós, o seu corpo foi partido na cruz e ele é compartilhado na comunhão com a igreja. Se faz uma referência à ceia. E dá a vida eterna. Quem come deste pão viverá para sempre. Então aqui na verdade prática nós já temos alguns itens essenciais que mostram Jesus como o pão da vida, como o pão que veio do céu, e sem ele é impossível nós termos vida. O primeiro tópico vai dizer o seguinte: Jesus, a multiplicação e o milagre da multiplicação. O item 1, a multiplicação de pães e peixes. No item 2, o milagre. E no item 3, qual era o interesse da multidão. Então vamos lá. O milagre da multiplicação dos pães é o único milagre de Jesus relatado em todos os 4 evangelhos. Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. O que indica a sua importância teológica. No Evangelho de João, este milagre antecede o famoso discurso de Jesus sobre o pão da vida, em João 6,35, funcionando como um sinal que aponta para uma verdade mais profunda. Jesus é o verdadeiro alimento espiritual. É interessante nós notarmos aqui, e nós veremos isso um pouquinho mais detalhado, que João trata os milagres como sinais. Por quê? Porque ele queria indicar, ele queria mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus é o Salvador. Então João usa o termo sinais. E nós vemos que este sinal da multiplicação dos pães, ele é visto nos 4 evangelhos. Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João, relatam este fato, este acontecimento, porque ele realmente marcou, ele era um sinal de que Jesus era muito mais do que um profeta, Jesus era muito mais do que um simples ser humano, Jesus é Deus. Afinal, quem pode multiplicar pão e multiplicar peixe? Somente Deus pode fazer isso, e foi o que Jesus fez, e João apresenta isso como sinal.
João trata os milagres como sinais. João não usa a palavra milagre, mas sinal, indicando que o feito aponta para uma realidade espiritual maior. O sinal revela a identidade messiânica e divina de Jesus. D.A. Carson vai dizer o seguinte: os sinais em João são revelações da glória de Cristo e convites à fé. Então nós vemos que João apresenta esses milagres como sinais para mostrar que Jesus era o Filho de Deus, para que mostrar que Jesus era o próprio Deus, e através desses sinais o povo então perceber isso. E a multiplicação dos pães é um desses sinais. Aplicações para hoje. Alguns buscam apenas milagre, mas Jesus repreendeu essa motivação superficial em João 6,26, dizendo: vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e se fartaram. Ou seja, estavam interessados no benefício, não na verdade por trás do milagre. Jesus deseja adoradores, não consumidores. Não apenas consumidores. O milagre é o meio e não o fim. Hoje isso é muito claro. Muitas pessoas estão indo à procura de Jesus para ter os seus problemas resolvidos. Problema financeiro, problema de saúde, problema emocional e diversos outros tipos de problema. Sim, Jesus pode curar, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode transformar a sua situação, Jesus pode intervir nos seus problemas e trazer soluções, mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e nos salvar, nos reconciliar com Deus, nos aproximar de Deus. Então a motivação primeira de se chegar a Jesus é para ser salvo. E todas as outras coisas serão advindas dessa salvação, serão resultados dessa salvação. Todas as bênçãos que nós podemos alcançar em Cristo, alcançar em Deus, são benefícios da salvação. Então, o mais importante de tudo é ter vida espiritual. É Jesus como o pão da vida, é se alimentar de Jesus constantemente todos os dias. E as bênçãos, elas poderão vir como resultado dessa salvação. A intervenção divina, o milagre, ele pode acontecer como bondade de Deus, misericórdia de Deus, como resultado da nossa obediência, enfim, por muitos motivos. Milagres não acontecem por merecimento, mas acontece pela bondade e misericórdia de Deus. E muitos podem ser os motivos de um milagre, de Deus fazer uma intervenção humana. Mas as pessoas aqui, a multidão aqui que desfrutou dessa multiplicação dos pães, eles estavam atrás de Jesus, ficaram atrás de Jesus por causa dos milagres e não por causa da identificação de Jesus como Messias. O que acontece hoje, muitos estão atrás de Jesus apenas pelos milagres, apenas por aquilo que podem obter, que podem conseguir. Mas essa não deve ser a nossa motivação, pois Jesus, o seu principal motivo de vir aqui foi para nos salvar. Deus não está atrás de consumidores, mas Deus está atrás de adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. No tópico 2, Jesus desafia a fé dos discípulos. O item 1, e Jesus subiu ao monte. Item 2, o desafio para os discípulos. E o item 3, uma lição de provisão. Aqui no tópico 2 nós vemos o seguinte: a Bíblia não identifica explicitamente qual monte foi o local exato da multiplicação, mas o relato de João 6,3 diz: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. O monte, o local onde Jesus fez o milagre, não é muito claro nas Escrituras. Não se sabe em qual dos montes exatamente Jesus fez o milagre, mas há alguns indícios, né? A possível localização. A tradição cristã e estudiosos localizam o milagre nas proximidades de Betsaida, ou na região de Tabina, na Galileia, às margens do mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Tabra, em especial, é o local mais tradicionalmente aceito e onde há hoje uma igreja chamada Igreja da Multiplicação, construída em memória deste milagre. Então nós vamos ver que a cadeia de montanhas ali próxima ao Mar da Galileia era muito grande. Em qual daqueles montes Jesus fez exatamente o milagre, não se sabe. Mas se tem ali a ideia da região, e existe hoje uma igreja ali chamada Igreja da Multiplicação, que provavelmente é o local onde Jesus fez aquele milagre. 10 lições que nós podemos tirar
10 lições que nós podemos tirar a respeito da multiplicação que os discípulos aprenderam naquele dia. Então, lições dos discípulos com a multiplicação dos pães. Primeiro, Jesus prova a fé dos seus discípulos. Jesus pergunta para eles, né? O que nós faremos? Como daremos pão para essa multidão? Segundo, limitações humanas não limitam o poder de Deus. Eram apenas 5 pães e 2 peixes, mas Jesus multiplica aquilo por milhares de multidão, para milhares de pessoas. 3. Cristo já tem a solução antes mesmo do problema surgir. Jesus já sabia o que iria fazer. 4. O pouco nas mãos de Jesus se torna muito. 5. Deus usa o improvável para realizar o extraordinário. Era impossível aquela situação, mas Jesus tornou possível. 6. Jesus é o verdadeiro provedor. 7. Deus age com ordem e organização. Observe que Jesus manda todos se sentarem em grupos, e cada um com seu grupo, e depois os discípulos vão servindo. 8. A gratidão precede o milagre. 9. Deus supre com abundância, mas não com escassez. E 10. Nem todo entusiasmo é espiritual, porque após o milagre quiseram fazer de Jesus rei, quiseram fazer de Jesus o libertador, quiseram fazer de Jesus um líder, mas aquele entusiasmo era superficial, aquele entusiasmo não era espiritual. E no tópico 3 nós temos Jesus e o pão que desceu dos céus. O item 1, qual é o real interesse da multidão? O item 2, o pão do céu. E o item 3, o que é comer o pão. Então lá no item 1 nós temos lá qual era o real interesse da multidão. E o texto diz o seguinte, João 6,26. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste os sinais ou milagres, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus revela que o interesse deles não era pelo significado espiritual dos sinais, mas pela satisfação imediata de suas necessidades físicas. Ou seja, queriam pão de verdade. Então, por mais que Jesus já tinha dito antes que ele era o pão da vida, que era necessário comer dele, que era necessário se alimentar nele, eles não ligaram para isso. Eles queriam pão de verdade, eles queriam a satisfação da sua necessidade primária, da sua necessidade física, da sua necessidade material. Então, eles estavam atrás disso primeiramente. Então, qual era o real interesse da multidão? Primeiro, suprimento material. Eles queriam que Jesus continuasse suprindo as suas necessidades básicas, como o pão. Revolução política. Após o milagre, quiseram fazer de Jesus rei à força, esperando um líder político que libertasse Israel de Roma. E terceiro, milagres como espetáculo. Seguiam Jesus por causa dos sinais, mas não compreendiam o propósito espiritual deles. Então nós vemos aqui uma multidão que estava em busca da sua satisfação primária, da sua satisfação da sua necessidade, de suprir o que lhes faltava naquele momento. Não estavam interessados em Jesus como Messias, como Salvador, como libertador espiritual, mas queriam fazer dele um libertador político. Uma reflexão teológica. Os sinais que deveriam despertar fé verdadeira foram distorcidos por corações carnais que buscavam confronto e não conversão. D.A. Carson diz isso. A multidão desejava um Messias que atendesse às suas expectativas humanas e não o Messias que Deus havia enviado. Leon Morris diz isso. E isso é uma verdade. E o item 2, o pão que desceu do céu, ou o pão do céu. O texto base é João 6,32, que diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Aqui, Jesus faz um contraste entre o maná físico, temporário, e o pão espiritual e eterno, que é ele mesmo. O verbo dar está no presente. O Pai está dando agora o verdadeiro pão, ou seja, o próprio Cristo como alimento espiritual. O povo judeu, na sua totalidade, tinham o Moisés como um líder espetacular, que deu pão ao povo, né? Que é a referência ao maná. Mas Jesus vai dizer que aquele maná que Moisés deu era algo físico, era algo temporário, tanto é que apodrecia se ficasse depois, né? Se pegasse durante a semana e guardasse, no outro dia estava podre. Era um pão físico, era um pão
material, era um pão superficial, era algo temporário. Mas ele, Jesus, como o pão da vida, e Deus, o Pai, é que dava esse pão, que dá este pão, ele é um alimento espiritual e é eterno, é constante, é vitalício, ele não apodrece, ele não estraga. Jesus é o alimento permanente que nós precisamos ter, que nós precisamos nos alimentar. E Deus dá este pão da vida de uma forma abundante para todo aquele que deseja. Conexão com o contexto. Logo em seguida, no verso 35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Portanto, em João 6,32, Jesus prepara o caminho para a grande revelação. Ele não veio apenas dar pão, ele é o pão da vida. Jesus é o nosso alimento espiritual, sem o qual nós não temos condições de viver, não temos capacidade de permanecer vivos. Precisamos de Jesus todos os dias, precisamos de Jesus constantemente, precisamos de Jesus a todo tempo para que possamos ter vida. E no item 3, o que é comer o pão? A expressão pão vivo que desceu do céu, a afirmação o pão que eu der é a minha carne e a sua referência à ceia do Senhor. O texto-chave são João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus aqui começa a fazer uma relação entre ser o pão que desceu do céu e a sua morte na cruz. Okay? Jesus começa a fazer uma relação entre ele ser este pão, que agora é dado para todos, e que eles deveriam comer de sua carne. Isso escandalizou alguns, falaram, mas como assim comer da sua carne? Jesus estava se referindo simbologicamente à ceia, ao partir do pão, ao ato da ceia, que viria mais futuramente. Então, a relação entre os elementos. Primeiro, pão vivo que desceu do céu, João 51, parte A. Jesus se apresenta como alimento espiritual enviado por Deus. É um contraste direto com o maná, o pão físico, que dava vida eterna. Então, Jesus agora ele se põe superior ao maná. O maná era algo temporário, era algo físico, era algo material. Ele é um pão espiritual, ele é permanente, ele é para sempre. E aí o pão vivo é o Cristo encarnado. A palavra feita carne, nós podemos conferir isso em João 1,14. O pão que eu darei é a minha carne. E aí ele faz um contraste, já João 6,51, a parte B. Aqui Jesus aponta profeticamente para a sua morte sacrificial na cruz. A expressão minha carne é linguagem eucarística, né, da ceia. Isto é, da ceia, ecoando o que ele dirá mais tarde. Isto é o meu corpo que é dado por vós, quando ele está com os discípulos na última ceia, celebrando a Páscoa. Jesus então institui um novo memorial, que é a ceia que nós celebramos hoje. E nesta ceia, Jesus, ao partir do pão, Jesus se refere ao pão como seu corpo, que é partido por nós. Aplicação prática disso. Participar da ceia, mais que lembrar, é comungar com o pão vivo. Cristo não nos oferece apenas pão. Ele se oferece como pão. Ele é o alimento que nutre a alma, sustenta o espírito e garante a vida eterna. Então, quando nós participamos da ceia, simbologicamente, tá? O corpo, aquele pão não se transforma no corpo de Jesus, é um ato simbólico, onde nós estamos participando ali, e aquele pão representa o corpo de Jesus, o vinho simboliza o sangue de Jesus, mas nesse contexto do pão do céu, de João 6,51, ele tanto se refere a ele mesmo como o pão que desceu do céu, ele se refere a si mesmo como um pão permanente espiritual, muito superior ao que Moisés ofereceu ao povo no deserto, e ele também faz uma referência à sua morte na cruz, onde ele está oferecendo-se como este alimento espiritual. Conclusão. Nessa lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por consequente, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira.
Aspiremos, portanto, ao alimento espiritual que proporciona vida em abundância eternamente. Então, hoje nós temos a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, medite nela, porque ela é a palavra de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e é impossível ter vida se não for através de Jesus. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, se inscrever em nosso canal e aí nós estaremos melhor atendendo ao povo de Deus. Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima lição, se o Senhor assim nos permitir.